Concretamente no Porto existe um monumento aduaneiro que é mundial, de dimensão mundial. É belíssimo, belíssimo, a alfândega do Porto. Esta alfândega, este edifício é um edifício que foi construído no século XIX expressamente para a alfândega, em substituição da alfândega velha, que era a Casa do Infante. E foi feita com os materiais mais nobres que havia no século XIX. O granito, o carvalho da Riga e o ferro. Porque os barcos iam para o norte, levavam mercadorias e muitas vezes, como tinham lastro para descer até ao divisão do Mediterrâneo, ou até perto do Mediterrâneo, aqui ao Atlântico de Lisboa e ao Porto, traziam no lastro madeira e muitas vezes até cascalho. Portanto, lavavam vinho, traziam cascalho. Lavavam produtos da nossa agricultura para o norte, traziam carvalho da Riga, traziam ferro. Esta alfândega tem uma característica muito própria, este edifício, é que teve a arquitetura ao serviço de uma funcionalidade. Daí os enormes pés direitos, os carris para as vagonetas e aqueles discos giratórios para as vagonetas mudarem de trajetória. Na parte central do edifício funcionava a direção e os serviços administrativos. E nos armazéns poente e nascente eram os armazéns das mercadorias, do primeiro ao último piso. E então as janelas são muito grandes, tinham uma abertura muito grande para que a descarga dos navios se pudesse fazer inclusivamente para o terceiro andar, para o terceiro piso. A sala dos despachantes era interessantíssima. Era qualquer coisa que nos fazia lembrar, salvo as devidas proporções, a Bolsa de Tóquio ou a Bolsa de Nova Iorque. Tinham escrivaninhas muito próprias, tinham telefones permanentemente a tocar, tinha um movimento brutal. Era realmente uma sala que era espetacularmente movimentada. Senti muito o peso do edifício, a frieza, o granito. E lembro-me até que eu cheguei a casa, eu disse, aquilo é tão grande, tão grande, tão grande lá dentro, que há carris dentro e circulam nos corredores, circulam carros. Porque, de facto, quer dizer, tudo isto era uma corrente de ar, era porque as portas estava tudo aberto, não é? Hoje, depois fizeram-se estruturas, ainda no meu tempo e tudo isso, mas isto era tudo amplo, não é? E estes portões que existiam, estava tudo perfeitamente aberto. E é uma curiosidade apenas, mas quando vim para a alfândega, eu na primeira semana tive que ir comprar camisolas, porque eu não tinha camisolas realmente para fazer face ao frio que aqui se fazia sentir. Em 1933 fiz concurso para a admissão da alfândega como aspirante. Resolvi porque estava na ideia de casar, de maneira que seria o primeiro emprego que me daria a possibilidade de casar. Com efeito, depois de ser nomeado, casei. Foi afixada na Faculdade de Economia um aviso de abertura de um concurso para as alfândegas portuguesas. Eu, francamente, durante o meu curso, nunca pensei estar a estudar para ser funcionário da alfândega. Simplesmente, nessa altura, era já casado, tinha quase um filho, e a minha mulher chamou-me a atenção para o fator prudência. A minha nota de curso era razoável, portanto, teria admissão garantida nesse concurso das alfândegas. E, portanto, tive mesmo que ingressar no quadro da Direção-Geral das Alfândegas. Portanto, tínhamos um estágio, normalmente de 6 meses, e, portanto, no fim desse estágio, nós tínhamos que fazer um trabalho
de técnica aduaneira. Esse trabalho era apreciado por um júri e, normalmente, como havia lugares para todos e a procura, portanto, a oferta de trabalho era maior que a procura, normalmente éramos todos admitidos. Lembro-me que, no meu caso, no concurso de 73, nós só éramos 12 concorrentes, enquanto hoje são milhares. Entretanto, tive conhecimento que abriu concurso para a alfândega. Claro que fiquei logo alerta. Houve prova escrita e fomos admitidos como estagiários, portanto, segundos verificadores estagiários. Fizemos a prova escrita e ao longo de um ano tivemos avaliações intercalares. E no final do ano de estágio tivemos ainda uma prova final. As alfândegas entraram na minha vida de maneira quase diria anedótica, sem ofensa exatamente para as alfândegas. Quando eu saí da vida política, não quis voltar outra vez ao sítio da reforma administrativa onde era diretor de serviços e fui para as alfândegas. Quando cheguei às alfândegas tive um choque profundo, muito profundo. Recordo-me como se fosse hoje, uma mesa muito grande que me colocaram, enfim, para serviço de secretária, um rolo de papel higiênico, um lápis, uma borracha e umas folhas, já meio escritas, enfim, sem formato definido, porque isso era aquilo que me davam a mim, técnico, e que para o diretor-geral, eu achei que é que me estava a acontecer. O que eu perguntei ao diretor-geral, Sr. Diretor-Geral, então nós confiamos nas fronteiras, confiamos na defesa da sociedade, confiamos na defesa da economia deste país e não nos confiam a gestão do papel higiênico. Portanto, o Porto, nessa altura, tinha à sua responsabilidade uma circunscrição aduaneira muito vasta, que havia uma linha desde a Figueira da Foz a Vilar Formoso e todo o norte, todas as fronteiras marítimas e terrestres dependiam da circunscrição aduaneira do Porto, do diretor da Alfândega do Porto. A alfândega era só mesmo aqui em Miragaia, chamava-se mesmo a Alfândega do Porto. E depois havia delegações espalhadas, porque na altura havia o controle de entrada e saída de mercadorias nas fronteiras. Portanto, toda a área da Figueira para cima, tudo que houvesse pontos de contacto com a fronteira, estava tudo dependente daqui. Nessa altura, nós, os funcionários, entravam na alfândega e principiavam o seu serviço às 10 horas da manhã. Entravam, assinavam o ponto e depois deslocavam-se para o seu local de trabalho. De maneira que continuavam o serviço até às 16 horas. Às 16 horas havia um toque do sino, julgo que o sino ainda existe, o porteiro tocava ao sino e dava o sinal de terminarem os trabalhos aduaneiros. E nós saíamos. No entanto, nessa ocasião havia o que se chamava o piquete da alfândega, que era um serviço que ficava a funcionar depois das 16 horas até ao escurecer, até ao fim do dia. Assim era realmente um som que todos tinham que obedecer, para entrar, para sair e para vir, para qualquer evento especial que surgisse, se o seu diretor quisesse falar com os funcionários, qualquer reunião de emergência ou qualquer, enfim, gestão do horário, essa via a saneta. Só quando o senhor diretor mandasse tocar o sino, que está lá abaixo no resto do chão, em frente à porta de entrada, junto às escadas, é que as pessoas se podiam levantar do seu lugar. E desde coisas como, por exemplo, o senhor diretor distrair-se nas horas e mandar tocar o sino muito tarde, ou, por exemplo, o senhor diretor ir no comboio para Lisboa e mandar parar o comboio em Coimbra para telefonar para cá, para tocarem o sino, porque era muito tarde e os funcionários ainda estavam,
Ou então uma outra história muito mais curiosa. Havia um ajudante despachante muito malandro, muito maroto, que se confrontou com uma pessoa que veio de fora da aldeia e que vinha ver um parente que trabalharia cá na alfândega. E disse-lhe como é que havia de encontrar, como é que havia de localizar o parente. E esse despachante, que era muito malandro, disse ao senhor: não tem que saber. O senhor vai ali àquele sino e toca ao sino 10 vezes. Porque o toque dele é o toque das 10 vezes. E o homem, muito crédulo, tocou o sino 10 vezes e é evidente que toda a gente saiu. Muito mais cedo do que a hora habitual. Os vapores, navios, entravam aqui no Rio Douro, não podiam atracar, de maneira que ficavam longe dos cais e as mercadorias que transportavam eram postas em barcaças. Essas barcaças é que encostavam ao cais e aqui na alfândega havia, ainda há, julgo eu, havia um guindaste conhecido pelo nome de girafa, que transportava as mercadorias para o interior, para os armazéns do interior do edifício aduaneiro. Essas mercadorias depois eram distribuídas, conforme a sua natureza, pelos diferentes armazéns que então existiam aqui na alfândega. Estas mercadorias, ao entrarem na alfândega, eram transportadas em pequenos carros, através dos trilhos que ainda existem nos corredores da alfândega. A mercadoria, de facto, saía dos barcos. A maior parte deles saía dos barcos, por isso é que estava ali a alfândega junto ao rio. Era armazenado em grandíssimos armazéns, que ainda hoje chamam as furnas. E depois eram transportados internamente por carreta, por vagonetas, porque tudo isso era de facto pesado. E depois era entregue aos seus destinatários. A mercadoria tinha que ser encaminhada para a alfândega mais próxima. Isso era obrigatório. E tinha que ser apresentada à alfândega. A mercadoria ser apresentada à alfândega não queria dizer que o fosse fisicamente. A mercadoria era apresentada à alfândega através de documentos de natureza comercial ou administrativa que descreviam que tipo de mercadoria se tratava, qual era a sua origem, como vinha embalada, quantos volumes eram. E a mercadoria podia ser despachada no sentido de ser submetida ao processo de desalfandegamento imediatamente, ou podia entrar em armazéns onde hoje, por exemplo, pode estar indefinidamente. Quando os importadores ou os seus respectivos despachantes tinham vontade e dinheiro para submeter a mercadoria a despacho, então faziam-no através de um impresso, onde estão todos os dados, onde constam todos os dados necessários a uma efetiva e correta tributação das mercadorias. As mercadorias eram de uma grande diversidade, porque desde máquinas, aparelhos, tecidos. Matérias-primas para o ramo têxtil, como por exemplo muito algodão, muito fio, portanto muito algodão para as fiações, muito fio para as tecelagens, muito tecido para as confecções. Chegavam também componentes para calçado, madeiras, e chegavam depois produtos com um valor acrescentado muito grande, como o caso de todos os eletrodomésticos, praticamente. Enfim, todas as matérias possíveis podiam entrar na alfândega, salvo algumas
que pela sua natureza não davam entrada nos armazéns da alfândega. Lembro-me, por exemplo, ficou-me na memória que vi uma daquelas latinhas de chocolate Sucharts em pó, que nós hoje vemos com alguma regularidade nos supermercados, e isso vinha tudo lacrado na mesma. Foi contado o caso como a certa altura isso foi retirado para ser verificado. O funcionário, ao pegar naquilo, disse: isto não pode ser chocolate porque isto tem muito peso. Então vinha da Suíça e era cheinho de relógios suíços, todos escravejadinhos de diamantes. Havia mercadorias que não eram reclamadas. A essas mercadorias restavam uma de duas situações: ou a destruição, inutilização sob vigilância aduaneira, ou então as mercadorias que não eram deterioráveis e que eram facilmente comercializáveis eram leiloadas em asta pública e a receita revertia para o Estado. Havia um local próprio, aliás, o local que eu me recordo, o mais antigo, é o local onde, casualmente, está hoje os escritórios do Museu dos Transportes. A sala 36, que tem, como sabem, um pé direito muito elevado, muito grande, para caberem muitas mercadorias, foi lá a primeira sala dos leilões. Para nós, ainda hoje é conhecido pelo Armazém dos Leilões. Houve uma metamorfose nítida entre o que era a alfândega há bem 10 anos, ou há mais, talvez, e o que é hoje. Realmente impressiona o arranjo que puseram na distribuição de todo esse material. Acho a ideia muito interessante porque, para mim que sou leiga na matéria, acho que a mim os papéis, se me mostrarem papéis que eu não conheço, dizem-me muito pouco. Acho que efetivamente muitas vezes eu precisava de uma voz que me explicasse o que é que aquele papel, noutra área, é evidente, o que é que aquele papel, qual era a função daquilo realmente. A pessoa ligada efetivamente aos papéis, eu acho que é interessante, que é muito válido, que é uma aposta com muito valor. É uma maneira de recordar os tempos que nós passámos aqui durante dias e dias e anos, passámos aqui na alfândega. Nós vemos na alfândega do Porto tudo aquilo que interessava preservar. Os espaços, os grandes corredores, as escadarias amplas, os nomes. Sabe onde era o arquivo, sabe-se onde era a tesouraria, sabe-se onde era a marítima, a conferência final, onde estava o diretor, onde entravam os despachantes, onde é que era a sala onde os despachantes atendiam e esperavam a ver ser recebidos. Tudo isso lá está. Lá está a sineta com que os funcionários eram chamados. Está todo aquilo que era bonito, lá está. Acho que o Museu de Transportes é parte do Museu Aduaneiro.